Olá a todos, sejam bem-vindos e vamos hoje a mais uma aula de português, a nossa 15ª aula, ainda dentro do tema de ortografia. Nós vamos estudar sobre alguns usos da letra R e vamos tirar também algumas dúvidas ortográficas em geral. Vamos lá? Vejamos a letra R. A letra R, ela apresenta mais de um som. No início de palavras nós temos o som realmente daquele da famíliazinha do R, né? Ra, ré, ri, ro, ru. Vejamos exemplos. Rapaz, rede, riqueza, bem simples, bem básico. No final de palavras também, amor, falar, comer. Veja que essas palavras são oxítonas. Amor, se eu tirar a letra R, ela fica amo. Falar, se eu tirar a letra R, ela fica fala. Comer, se eu tirar a letra R, ela fica come. Né? E próxima situação, o R ele pode vir intervocálico, ou seja, entre duas vogais, entre dois sons vocálicos. Quando o R vem sozinho entre duas vogais, entre dois sons vocálicos, ele vai ter esse som que nós encontramos em barato, esse som mais r, carreta, biruta. Esse R está entre dois sons vocálicos, então ele tem esse som. Já se ele for intervocálico, dois R's intervocálicos, ele já vai ter esse som de... Vejamos aqui, barraca. Veja a diferença. Para que eu tenha esse som de... Diferente do som R, eu tenho que colocar outro R. Exemplos, terreno, correr. Vamos aqui a palavra barraca. Se eu tirar um R, vai ficar baraca, porque coloquei apenas um entre dois sons vocálicos. Terreno, se eu colocar apenas um R, vai ficar terreno. Não faz sentido, né? Correr do mesmo jeito. Se eu colocar apenas um R, vai ficar correr. Então, para ter esse som de... nós precisamos dobrar a letra R, escrever duas vezes. Vejamos agora alguns exemplos com verbos. Este verbo estar, ele causa muitas vezes confusão na hora de colocar em uma frase, né? Na hora da gente escrever. Então vejamos, o verbo estar, com R no final, está relacionado ao infinitivo, ou seja, o nome do verbo, né? O verbo não conjugado. Agora, estar sem acento, sem o R e com acento, nós já temos o verbo conjugado. Exemplo, ele está bem. Ele está em casa. Então, estar com R é no infinitivo, ele não está conjugado, e está com acento agudo no A, ele está conjugado, então vamos escrever de acordo com o sujeito. Comer, verbo no infinitivo não conjugado. Se eu tirar o R, ele vai ficar come. Exemplo, o cachorro come a ração, mas se eu estiver me relacionando ao verbo no infinitivo não conjugado, é escrito com a letra R no final. Dormir, também com R no final, verbo no infinitivo não conjugado. Dormir, que tem um som, uma pronúncia muito parecida, né? Dormir com dormir. O verbo conjugado, no caso aqui, no passado. Exemplo, eu dormi cedo. Mais na frente a gente vai estudar um pouco mais de verbo, mas só adiantando. Os verbos no infinitivo, eles terminam em AR, ER, OR e R. Vamos ver alguns exemplos. Com AR, cantar. ER, ler. OR, pôr. E R, sair. Simples, né? Continuando. A gente vai ver agora uma questão que muitas pessoas às vezes erram na hora de escrever. Então vejamos aqui. Escrevemos M antes de P e B. Exemplos. Tampa, tenho a letra P, então vou colocar um M antes. Tambor, letra B, então também pede um M. Agora escrevemos N antes das demais consoantes, das consoantes diferentes de P e B. Exemplos. Canja, tem um J. Tanto, tem o T após o N. Penso, tem o S após o N. Danço, tem um cedilha após o N. E dengo, tem um G após o N. Existem, obviamente, outras palavras, muitas outras palavras, né?
mas a gente, para ilustrar, esses exemplos já são suficientes. Próximo ponto. Verbos no presente ou no passado são escritos com AM. Atenção, eles cantam, tá no presente, então esse cantam é AM no final. Eles cantaram, passado, eles cantaram AM no... eu escrevo AM, né? A terminação do verbo. Já se os verbos estiverem no futuro, aí sim eu vou usar a terminação ão com a, til, o. Exemplo, eles cantarão. Veja a diferença da pronúncia. Eles cantaram no passado, eles cantarão no futuro. Só uma pequena observação, esses verbos estão conjugados na terceira pessoa do plural. A gente mais na frente vai estudar sobre isso também, mas é só mais uma questão de adiantar um pouquinho o assunto. Vamos agora a um outro tópico que causa muita dúvida na hora da grafia. Mas ou mais. Vamos ver quando usar cada um. Mas, M-A-S, pode ser substituído por porém. Exemplo, ele dormiu, mas continua cansado. Ou, ele dormiu, porém continua cansado. Se eu puder substituir esse mas por porém e a frase continuar com sentido, esse mas é M-A-S. Agora, mais com I tem um sentido de quantidade, de acréscimo. Estude mais, né? Aumente. Então um sentido aí de aumento da quantidade. Coloquei aqui um exemplo só para a gente diferenciar um pouco mais. Estude mais, mas não esqueça de relaxar. Estude mais, porém não esqueça de relaxar. Deu para perceber a diferença, né? E agora vejamos outra palavrinha que às vezes causa muita dúvida. A tal palavra mal. Mal com U ou mal com L. Se for contrário de bom, eu vou escrever mal com U. Exemplo, ele não é mal, ele não é bom. Agora, se for o contrário de bem, esse mal vai ser com L. Ele canta mal, ele canta bem. Se houver dúvida, é só fazer a substituição, que aí a gente consegue identificar qual palavra cabe naquele momento. Vejamos agora duas palavrinhas que também causam muita dúvida na hora de aplicar. Qual que eu escrevo, qual é a correta, então a gente vai ver agora. Onde e aonde. Onde? Um exemplo. Onde deixei meus óculos? Eu posso substituir por em que lugar. Eu tenho um sentido de em que lugar, né? Por onde você andou? Em que lugar você andou? Ou onde você está? Um lugar parado, me indicando permanência. Então, eu também uso a palavra onde. Agora, aonde? Eu já tenho mais um sentido de movimento. Aonde vamos? Para qual lugar vamos? Quero saber aonde você foi. Quero saber a que lugar você foi, né? Eu posso substituir também. Aonde você quer ir? Está me indicando o movimento. Para qual lugar? Para qual lugar você quer ir? Então, onde e aonde tem... as duas palavras existem na língua portuguesa e cada uma tem o seu sentido, o seu significado, tá certo? Próximo tópico, vejamos agora o uso de abaixo, junto, escrito junto, e abaixo, escrito de forma separada. Então, abaixo, junto, significa uma posição inferior, um local mais baixo. Também pode ter o sentido de sob, embaixo, debaixo. Um exemplo, seu nome está abaixo do meu na colocação. Está numa posição inferior, está debaixo, está sob. E abaixo, separado, pode ser o contrário, a gente pode entender como o contrário de alto, de cima, de baixo, até embaixo. Exemplos, ele me olhou de cima a baixo. Ele me olhou de alto a baixo, até embaixo. Simples, né? Na língua portuguesa, há algumas palavras, eu coloquei aqui o exemplo de algumas, né? Mas há outras que apresentam duas formas de escrever. E as duas formas estão corretas, podem ser utilizadas. Exemplos,
14, 14. As duas formas existem e estão corretas. Abdômen, abdômen. Assobiar com B, né? Assoviar com B. Chimpanzé ou chimpanzé. Cotidiano, cotidiano. Relampejar, relampear. Arrebentar, rebentar. Bêbado, bêbado. Cãibra, a pronúncia é basicamente a mesma. Cãibra, só que uma é escrita com M e tem acento circunflexo, e a outra cãibra, esse AM, esse dígrafo, esse som nasal, é substituído pelo tio, cãibra, e tem o mesmo som. Vejamos agora algumas palavras homófonas. Quer dizer, elas têm o mesmo som, mas tem a escrita diferente e o significado também é diferente. Primeiro exemplo, acento. Acento com C está relacionado ao acento gráfico, gramatical, circunflexo, agudo. Agora, acento com 2 S está relacionado ao lugar para sentar. Exemplo, assento do ônibus. Caçar com cedilha tem um sentido de procurar, né? Procurar um animal, por exemplo. E caçar com 2 S significa tirar direitos. Um exemplo, o político teve seu mandato cassado, né? Foi retirado dele aquele direito. Cela com C, sentido de prisão, a cela da delegacia ou de quarto pequeno. E cela com S está relacionada à montaria, aquele objeto que se coloca num cavalo e a pessoa senta, né? Conserto com S significa reparo, o conserto do veículo. Agora, conserto com C está relacionado à música, à orquestra, né? Mandado. Mandado significa ordem. Exemplo, mandado de despejo, mandado de busca e apreensão. Já mandato, com T, é delegação de poderes. O mandato do político, né? Então, mandado com D, ordem, mandato com T, delegação de poderes. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula e quero só deixar um pensamentozinho do dia. Se ninguém quiser ajudar, faça sozinho, ok? Até a próxima.